Depois da famosa declaração de Albert Einstein, de que não podemos solucionar um problema se ficarmos no mesmo plano do pensamento que o gerou de modo semelhante, não vamos conseguir mudar uma realidade. Se continuarmos com a mesma compreensão com que as produzimos, ou seja, para mudar a sua vida, você terá que mudar sua consciência. Por exemplo, mudar de estado de doença para consciência de saúde. Talvez você se questione como consigo fazer isso e ver alguém curado, se seu corpo nos parece doente. A resposta é: comece a enxergar muito além da ilusão que vê diante dos seus olhos. E entenda que simplesmente dizer que deseja uma nova realidade não é o suficiente. Você deve se transformar em uma nova pessoa, você tem que agir e pensar como se já fosse a pessoa que desejar ser. James Allen citou: os homens não atraem aquilo que desejam e sim aquilo que eles são. Compreendendo isso, a partir de agora cabe seu velho eu. Um idealista do século XX embarbado chamado Neville Goddard. Talvez tenha sido o homem a descrever melhor nosso talento de realizar sonhos. Ele sugere que devemos nos lançar para as novas possibilidades, e passar a estar nesse novo estado. E esquecer o antigo. Através de seus livros e palestras, ele relatou seu segredo de como se conduzir pelos muitos caminhos da matriz divina. Segundo Neville, tudo aquilo nos acontece é resultado da nossa consciência, não há outra explicação. Em seu livro O Poder da Consciência, Neville cita muitos exemplos de como isso se faz. Por exemplo, numa das histórias ele fala que, há alguns anos, um amigo me pediu para ligar para seu filho de 28 anos de idade, que estava sofrendo de uma rara doença do coração e sem expectativas de vida. Os médicos haviam tentado de tudo, mas sem resultados de cura. O filho do meu amigo estava preso a uma cama. E o corpo dele já atrofiado a ponto de parecer um esqueleto. Ele mal podia falar e respirar com muita dificuldade. Quando liguei para ele, sua esposa e seus filhos estavam em casa e sua esposa ouviu aquela conversa. Eu comecei falando que tinha apenas um jeito a fazer para qualquer problema. E que a solução era uma mudança de mentalidade, como ele estava com dificuldade de conversar. Então pedi que ele sussurrasse afirmando se entendia claramente o que eu estava falando. Ele afirmou que sim, então eu lhe disse a verdade, de que sua consciência é a única realidade e que é a única forma para mudar qualquer resultado, e é mudando o seu estado de consciência sobre o que já aconteceu, e depois sugerir que ele imaginasse a face do seu médico expressando o incrédulo espanto e desdizendo a lógica de uma fase terminante de uma doença sem cura, e que ele visse o médico checando de novo os seus exames, e escutando falar repetidas vezes que era um milagre, é um milagre. Ele não somente compreendeu tudo isso nitidamente, como também admitiu e prometeu que seguiria firmemente com este procedimento. Sua esposa, que nos tinha ouvido atentamente, me afirmou que também iria usar a lei da concepção em sua consciência da mesma forma como o marido dela. Meses depois, recebi uma correspondência dizendo que o filho tinha alcançado uma milagrosa recuperação. Nas minhas férias eu conheci ele, e estava gozando saúde e comprometido em seus negócios. Ele me falou que, desde o dia em que eu liguei, ele jamais desacreditou de que isso iria dar certo. Neville explicava de um jeito não científico e direta demais para ser verdadeira, porém, por favor, não se deixe enganar por parecer tão simples as palavras de Neville quando ele dá uma sugestão de que tudo o que precisamos para transformar nossa imaginação em realidade é elevar o sentimento de que nosso desejo já foi realizado em um universo participativo criado por nós mesmos. Por que duvidar que isso é verdade? O autor Amit Goswami fala: quando nos compreendermos. Quando compreendermos a nossa consciência, vamos entender também o universo. E essa separação desaparece. Isso quer dizer que não estamos separados do universo ou de Deus, pois nós somos parte do universo ou parte de Deus. Evidências científicas dão sugestão que existe algo no interior de cada um de nós que não tem limite nem de tempo, e nem de espaço e nem mesmo pela morte. Tais descobertas contribuíram, e aparentemente vivemos em um universo onde tudo sempre está conectado, ou seja, o seu eu interior não é limitado pelo seu ser físico, ou seja, essa pessoa que você vê quando olha no espelho. No seu interior tem algo misterioso e faz parte do campo de energia que banha todas as coisas. E existe um lugar onde todas as coisas são realizáveis. E esse lugar é por energia,
o sucesso, a abundância, as doenças, os medos e desejos mais desmedidos, inteiramente todas as coisas têm começo nesse lugar, e somos capazes de conquistar esse lugar. De pura energia. O começo de tudo é ter o conhecimento de que ele existe, então compreender seu comportamento. E usar uma linguagem que esse lugar de pura energia, compreendida por meio da unidade que está no interior do seu corpo, você tem uma linguagem direta com a mesma força que cria tudo, porém seu poder está adormecido, esperando que você desperte. O segredo para acordar esse mágico poder é fazer uma mínima mudança no modo como você olha o mundo. Com uma rápida mudança de percepção, podemos desfrutar a mais poderosa força do universo para lidar com as situações aparentemente impossíveis. A mudança pequena de que devemos consiste é nos ver como parte do mundo, não como se fossemos separados dele. A imaginação unida com a emoção dá vida a uma possibilidade que se molda em realidade. A manifestação se inicia com o desejo de conseguir algo que por acaso não exista. Podemos criar coisas pela força da mente e da percepção. O poeta William Blake sabia que o poder da imaginação é a essência da nossa existência. O homem é toda a imaginação, ele dizia e explicava, o corpo eterno do homem é a imaginação. Isto é o próprio Deus. Einstein sabia com certeza que o passado e o futuro estão profundamente entrelaçados com coisas de uma quarta dimensão. E que formulava uma realidade que ele deu o nome de espaço-tempo. Ele dizia: a distinção entre o passado, o presente e o futuro é nada mais que uma ilusão. Desse jeito, começamos a entender que estamos conectados não somente com tudo aquilo que vemos em nossa vida hoje, mas também com tudo que já existiu e ainda existe. Os cientistas entenderão que mais de 90 pontos está faltando. E que parece ser um espaço vazio, e isso significa que podemos ver apenas 10% de tudo que existe, mas o espaço entre uma coisa e outra não está vazio. Se estivesse vazio, como poderíamos falar através dos celulares, se estamos conectados? Alguma coisa está fazendo essa conectividade. A humanidade tem percebido que dentro do vazio que denominamos de espaço, alguma coisa realmente existe. Conhecendo tudo isso, agora podemos entender que não estamos separados no universo, mas somos parte dele. Mas qual é a linguagem do universo que fala com as forças quânticas? É a linguagem da emoção, a qual a matriz divina reconhece é o sentimento. Então, quando orar, sinta-se como se seu objetivo já tivesse sido alcançado, e sua oração respondida. Neville Goddard explica do livro de Apocalipse capítulo 13 versículo 20, lemos: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele. E ele comigo. O eu bato na porta é seu desejo, a porta é a sua consciência. Quando você sente que seu desejo é impossível, é porque está fechando a porta para esse desejo. Então eleve sua consciência, dessa forma você abre a porta para o seu desejo entrar. A realização do algo desejado também é contada na história de Daniel. Na cova dos leões, está registrado que, Daniel, enquanto estava na cova dos leões, teve certeza que Deus o guardaria, e os leões ficariam impotentes. Você deve fazer como Daniel fez. Os leões são seus problemas, diga confiando que esses são impotentes para você. Siga o exemplo de Daniel, mesmo estando preso na cova da pobreza ou da doença. Você precisa evitar dar sua atenção a esses leões chamados dívidas ou doença. Insistir no que você deseja, se você não olhar para trás e como tira o ar com fé, perceberá que tudo pode ser realizado. O mundo está ao seu comando. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like.